paz. Saudo sempre com a paz do Senhor Jesus, porque a palavra diz que onde nós entrarmos, nós temos que saudar com a paz. E aqui eu entro para gravar, mas eu já saldo todos com a paz, porque nós temos paz e temos que liberar paz na casa das pessoas, nas vidas das pessoas. Eu estou entrando no teu lar para ler a palavra, para falar de Jesus. E Jesus disse que nós temos que ser exemplos dele. Então, a minha maneira de cumprimentar vocês é dizer a paz do Senhor Jesus. Foi o que Jesus fez. Então, é o que eu também devo fazer, que nós somos imitadores de Cristo. Pregamos a verdadeira palavra de Deus. E aqui, Mateus 5, hoje a palavra é essa aqui, ó. O sermão da montanha. Tá? Então, muitas vezes eu falar no sermão da montanha. Todos nós sabemos lá em Mateus que fala sobre Jesus. Né? Onde ele prega, onde ele cura, onde ele fala das suas maravilhas, dos seus milagres que ele tem feito. Mas também os seus ensinamentos estão aqui nesse livro, toda a Bíblia. E aqui fala para nós, disse Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e assentando. E se aproximou dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca os ensinou, dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque deles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque deles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles terão misericórdia. Alcançarão misericórdia também, né? Quem faz estas coisas, né? Quem ouve essa palavra, também alcança misericórdia. E bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Mais uma vez. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Esse é o principal. Quando nós somos limpos de coração, a gente vê a Deus, a gente ouve a palavra, a gente sente a sua presença. Primeiro, para mim orar por você, tem que ser isso. Ter coração limpo. Bem-aventurados que sofrem perseguição, porque dele dá justiça, porque eles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo e disserem todo mal contra vós por minha causa. Executais e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, aqui está o ensino de Jesus, no sermão da montanha para os seus discípulos, falando das suas bem-aventuranças. Né? Então, quando ele diz, bem-aventurados os pobres, porque dele herdará o reino de Deus, às vezes tem pessoas que acham que pobre é uma pessoa que não vai herdar nada na vida. Mas a palavra diz que é bem-aventurado, você é bem-aventurado, é pobre. Mas aqui ele falando assim, não é pobre de miseráveis, né? Pobre que não tem nada na vida. Todo mundo que às vezes tem uma situação difícil, né? Mas o Senhor fala que bem-aventurado, é bem-aventurado. Então se conforme com o que Deus te deu, porque Ele vai te dar mais. E Ele é o dono das riquezas, Ele é o dono do ouro e da prata. Né? Aqueles que choram serão consolados. Quantas vezes você tem chorado? Quantas vezes você tem passado sua vida chorando, né? Se lamentando? Mas quem consola você é o Espírito Santo. Nas suas horas mais difíceis, o Senhor está lá para te consolar. Tá? E eles, bem-aventurados os mansos, porque dele herdarão de Deus. E hoje está difícil as pessoas serem mansas. As pessoas estão agressivas, as pessoas acham que elas sendo agressivas, tendo um temperamento difícil, que ela vai herdar o reino de Deus, ou que elas vão se defender, né? Que elas vão dizer assim, eu posso, eu faço todas as coisas, mas não é por aí. Não é isso que Deus diz. Ele fala que herdarão a terra, os mansos herdarão a terra. Quem tem fome de justiça, ele fala que é bem-aventurado também, porque eles serão fartos, porque o Senhor é aquele que prepara todas as nossas vidas, né? E lá na frente ele diz, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. É coisa mais louca que isso? Você ser limpo de coração, Deus ouvir as suas orações, Deus responder os seus pedidos, né? Você ter um coração manso, contrito, né? Calmo, né? Porque Jesus era calmo, Jesus não era tão explosivo assim toda hora, ele não era. Teve uma hora que ele teve que ter autoridade e falar sério, mas ele disse que bem-aventurado são os limpos de coração, porque verão a Deus, os pacificadores, porque serão filhos de Deus. Temos que ser pacificadores, temos que ser pessoas mansas, pessoas humildes, né? Pessoas ajudadoras, né?
E às vezes nós sofremos muita perseguição. Ele fala, bem-aventurados os que sofrem perseguição de justiça por causa do reino de Deus. Às vezes você vai pregar a palavra de Deus e você vê as pessoas rebeldes e não querem ouvir, né? Mas para a gente ver a bem-aventurança de Deus, nós temos que enfrentar as perseguições, enfrentar todas as coisas. Mas nós somos mais que vencedores, né? Porque nós temos um Deus todo-poderoso. Cada vez que você for perseguido pela palavra, porque você é cristão, porque você prega, então porque você vai lá levar uma oração, a pessoa acha, é crente e tal, entendeu? Bem-aventurados somos nós, porque nós pregamos a palavra da verdade, né? E é como ele diz, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e forem perseguidos, né? E mentindo disseram todo mal contra vós, né? Por minha causa. Então, tudo por causa de Jesus vale a pena, porque ele é dono de todas as coisas, né? Mas lá ele dá uma alegria para nós, ele diz, exaltai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, se Jesus foi perseguido, imagine nós. Se Jesus foi perseguido na terra, imagine nós. Então, nós somos perseguidos por amor a Cristo. Então, você é bem-aventurado. Você medite nessa palavra, porque nós temos que ser mansos e humildes de coração, como o Senhor era, como o Senhor continua sendo, colocando o teu Espírito Santo sobre nossas vidas, né? Então, que o Senhor possa abençoar você com essa palavra, mas que seja bem-aventurado em tudo, dando graça, né? Diz que até no partir do pão, quando você chegar na sua mesa, sentar, agradece a Deus, né? Agradece a Deus que até no partir do pão, olha, Senhor, aqui está o meu pão de cada dia. Nós somos bem-aventurados, que nós somos gratos a Deus por tudo que fazemos. Então, seja bem-aventurado em tudo que você participa, e dê glória a Deus em toda a sua vida. Confia nele. Jesus é maravilhoso. Jesus é o profeta na terra que veio aqui e ele continua profetizando para nós aqui a sua palavra. Palavra de Deus. A verdadeira palavra que te ensina, né? Que te guia a você viver a cada dia melhor. Que Deus possa te abençoar, tá? Que o Senhor possa esclarecer aí para você. O Espírito Santo de Deus venha te esclarecer a sua palavra. Que o Espírito Santo de Deus hoje venha te iluminar a sua vida. Venha fazer você entender o que o Deus tem preparado para ti. Entregue a sua vida para Ele. Jesus é o único caminho, sempre, né? Alegra o teu coração. Confia no Senhor. Tá? Não reclame por nada. Mas fica aqui, ó. Mateus 5. Leia essa palavra, medite nela. Se inscreva no canal, envie essa palavra para alguém. Que essa palavra possa chegar mais longe, para as pessoas entenderem quem é Jesus. Seus mandamentos, sabe? Se inscreva lá. Faça um comentário, viu? Toca lá no sininho. Vamos levar a palavra de Deus a todos os lugares. Que Deus te abençoe. Que você tenha aí, já estamos indo para o fim de semana, abençoado. Que o Espírito Santo de Deus realize tudo na sua vida. Que você seja uma pessoa muito feliz. Que é onde entrar essa palavra, Senhor, entra, Senhor, em cada vida e em cada coração. Nesse dia, para a honra e a glória do teu nome. E fica na paz do Senhor Jesus.